Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Vamos lá? Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tomadas, né? É o frio. E muitas vezes as pessoas não tomam o cuidado necessário com a tomada e é ela que danifica o eletrodoméstico. Antes de começar a falar sobre a tomada em si, vamos falar por que do sistema brasileiro, né? Do padrão brasileiro. Então eu vou dar o exemplo de uma extensão velha que eu tenho. Pera aí. Imagina que isso aqui era o sistema antigo. E isso aqui, que depois eu vou falar sobre o pino T ou Benjamin, é uma tomada qualquer de um eletrodoméstico. Uma pessoa distraída poderia meter a mão aqui, puxar e esbarrar nos pinos ainda energizados. E com isso, tomava um choque. Se fosse muito sensível, poderia causar sérios problemas. Então, o sistema brasileiro, ele aprofundou mais a tomada para impossibilitar que na hora que fosse retirado o pino, a pessoa tivesse contato com eles ainda energizados. Então, isso aí é um ponto positivo. O chato que pesou no bolso para muito brasileiro, né? Já pensou trocar todas as tomadas? Isso aí ficou bem salgado. Mas é importante para a segurança. O segundo ponto desse padrão é que ele determinou tomadas de 10 amperes e 20 amperes. Para que isso? Para que você não ligasse um eletrodoméstico de potência numa tomada fraca, né? Então, as tomadas de 20 amperes, os pinos são mais grossos. Você não deve ligar um pino de 10 amperes numa tomada de 20, porque ele vai ficar com folga, tá certo? Então, esse cuidado é importante. Você pode reparar que em micro-ondas mais novos, eles têm um pino grosso. E aí você chega numa casa que não tem a tomada de 20 amperes, você não consegue encaixar a tomada do micro-ondas. Então, é por isso, tá? Então, o padrão brasileiro, ele veio para tentar proteger o usuário de risco de choque. E ele vem com o pininho terra já, são 3 pinos. O do meio é o terra. Então, se a instalação for uma residência atual, que já tenha todos os pontos, inclusive o terra, ficou muito mais fácil. Com relação a tomadas ainda, vamos falar do pino T, Benjamin, seja lá o que for, né? Por que o fabricante diz para não usar esse tipo de adaptador? Bom, primeiro, porque às vezes a procedência é duvidosa, né? A qualidade do produto não é boa e isso pode implicar em riscos para a qualidade do eletrodoméstico. Então, se você tem uma lavadora toda eletrônica, água quente, vai usar uma pecinha dessa, você pode fatalmente danificar a lavadora. E vou dar um outro exemplo muito simples disso. Imagine que a tomada da parede, que você vai ligar isso aqui, é uma tomada de 10 amperes. E você coloca aqui um aparelho de 10, o outro aparelho de 10 e um outro aparelho de 10. E o que vai acontecer se os 3 estiverem ligados ao mesmo tempo? Você vai ter 30 amperes numa tomada de 10. E o que vai acontecer com a tomada? Vai derreter, vai causar mau contato, vai ficar com folga
e vai estragar o eletrodoméstico. Então, por isso que os fabricantes não recomendam nenhum tipo de adaptador para os eletrodomésticos, justamente por causa disso. Vou mostrar para vocês como é que fica uma tomada. Casa de ferreiro é espeto de pau, né? Esse é o ditado. Não, mas eu já peguei assim. Eu vim morar aqui e a tomada está assim. Só mostrar para vocês uma tomadinha que está com esse problema. Tá aí, galera. A tomada. Olha como ficou aquecido aqui. Ela está funcionando, funciona perfeitamente. Mas ela sofreu um aquecimento. Provavelmente foi ligado aqui um aquecedor, porque aqui tem muito disso, né? Aquecedor, ar quente. E essa tomada não foi dimensionada para receber ele. Entendeu? Ela está funcionando, mas se você ligar um eletroeletrônico nela, você corre o risco de ter mau contato. Valeu? É isso aí. Bom, então você viu como é que fica a tomada da parede, né? Ela fica assim e no final do vídeo eu vou mostrar a tomada da parede, do eletrodoméstico que fica, como ele fica também. Né? Então a gente não deve usar a tomada fora do dimensionamento. Uma coisa que eu estou falando de simples tomada, não estou falando de instalação elétrica, porque às vezes a instalação elétrica influencia para a tomada derreter. Uma instalação elétrica mal dimensionada faz aquecer a fiação também e causar isso. E uma tomada com folga, ela aquece o fio da máquina, inclusive nas partes internas da máquina. Então, dependendo do eletrodoméstico, pode comprometer componentes eletrônicos, componentes elétricos, que estão recebendo uma caloria que não era para receber devido a essa tomada com folga. Fora isso, aumenta o consumo, tá, galera? Tomada com folga aumenta o consumo. Evite fazer isso para que você não tenha desperdício. Tá bom, galera? Espero que você tenha sido útil. Cuide melhor da sua máquina. Se você não tiver como ligar, como é que eu posso explicar isso para vocês? Você tem só uma tomada, mas tem que ligar vários eletrodomésticos, né? A minha sugestão é que você divida, puxa mais uma tomada, aquela externa, fixa, e coloque mais abaixo. Vai ficar na mesma instalação? Vai, mas aí você sabe que a tomada que você está colocando é de qualidade, que o fio que você está colocando é dimensionado para aquela ligação e que aquilo ali não vai ficar toda hora retirando e colocando, tá? Outra dica para terminar com tomadas lavadoras que ficam em stand-by. Eu já falei isso em outros vídeos. Acabou de usar, desliga da tomada, tá? Aí você fala, mas nunca tive problema. Não é questão que você vai ter problema com o eletrodoméstico, é uma forma de prevenir, porque a rede elétrica pode ter problemas de oscilação muito grande e essas oscilações grandes podem comprometer a placa eletrônica devido a ela ficar trocando toda hora de voltagem, tá certo? Se não está em uso, desliga da tomada, não custa nada, tá certo? Então valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Ainda estou sem máquina de lavar para ver, aqui em Joinville eu coloco, divulgo, mas não tenho visto não, então vamos fazer na Rio o que a gente pode para ajudar vocês. Tchau, tchau!